Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 9 e depois do 18 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículos 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agora trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos compreender este texto em toda a sua profundidade. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Diz um provérbio chinês: a gente todos os dias arruma os cabelos, por que não o coração? Este provérbio nos leva a refletir sobre a maneira pela qual nós cuidamos da nossa mente. Quando a Bíblia fala em coração, ela está usando uma metáfora. Ela está se referindo ao que hoje nós chamamos de mente, o centro das nossas vidas. Em geral, o ser humano moderno ocupa boa parte do seu tempo com a sua aparência. O ser humano moderno está muito preocupado se está exercendo poder na vida dos outros. As pessoas hoje estão muito preocupadas se de fato estão sendo reconhecidas pelas outras pessoas. A fama, o poder, os estereótipos são muito valorizados na nossa cultura moderna. E as pessoas vivem muito em função do lado de fora e não do lado de dentro das suas vidas. As pessoas hoje se esquecem de que o que o ser humano é por dentro é o que vai moldar a sua existência. Nós estamos hoje muito preocupados com a parte estética do nosso corpo. As pessoas estão
buscando muito centros de tratamento estético, academias. Não que isso seja ruim. Não tem problema nenhum frequentar uma academia, não tem problema nenhum buscar novos tratamentos estéticos para parecer 6 meses mais jovem. Não tem problema. O que acontece é que isso tem se transformado na prioridade das pessoas. Não de todas as pessoas, mas de uma parcela significativa da população. As pessoas recebem o seu salário e já estão investindo em algum produto de beleza, ou estão procurando comprar algum bem material para poder ostentar para as outras pessoas. É impressionante, mas muito do que se compra não tem utilidade prática alguma, a não ser, talvez, envaidecer o ego ou se exibir para as outras pessoas. Em resumo, as pessoas hoje muitas vezes vivem em função das aparências, das fantasias, do exterior, e não vivem em função do seu interior, de quem realmente são. E nessa parábola do semeador, o mestre compara o coração humano ao solo, à terra. Jesus usava comparações que os seus ouvintes poderiam entender de maneira fácil. E muitos, na época de Jesus, trabalhavam com o plantio, ou cuidavam dos animais. Então, eles tinham facilidade de entender as histórias contadas por Jesus. E o mestre, então, compara os diferentes tipos de pessoas com os diferentes tipos de coração humano. E Jesus ensina que, da mesma maneira como os diferentes tipos de terra reagem de maneiras diferentes ao que nele se planta, as pessoas reagem, respondem de maneiras distintas à mesma mensagem. Uma mesma mensagem pode produzir respostas muito diferentes nas pessoas. Assim como a terra pode produzir diferentes tipos de plantio, dependendo daquilo que se planta nelas, e dependendo da natureza da terra. E Jesus faz essa comparação. Por que as pessoas reagem, respondem de maneiras muito diferentes a uma mesma mensagem? E aqui não precisamos nos ater à mensagem bíblica. Uma pessoa ouve um determinado tipo de informação. Ela reage de uma maneira X. A mesma pessoa ouve uma outra mensagem, reage de uma outra maneira. E essa mesma mensagem, ouvida por uma outra pessoa, pode produzir resultados totalmente diferentes. Diante da mesma mensagem, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Por que isso acontece? Vou dar um exemplo bem aplicado ao dia de hoje. Vamos supor que hoje, final da Copa do Mundo, ganhe a Argentina. Algumas pessoas vão comemorar muito. Claro, não estou me referindo aos argentinos, claro que vão comemorar. Outras pessoas talvez não gostem do resultado. Ou a França ganhe. Algumas pessoas vão comemorar muito, outras pessoas não vão gostar do resultado. Porque um mesmo acontecimento, uma mesma mensagem, produz resultados diferentes
na vida das pessoas. De acordo com a psicologia, as pessoas reagem, respondem de maneiras diferentes às mensagens, dependendo das crenças que elas têm, dependendo das experiências que elas viveram. São as nossas crenças, é a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar a nós mesmos, de enxergar as outras pessoas, que determinam as nossas respostas, os nossos comportamentos, as nossas reações emocionais. São as nossas perspectivas de vida que influenciam a maneira pela qual nós reagimos aos acontecimentos e nós respondemos às mensagens que nós recebemos. E por outro lado, essas crenças que nós temos, essas nossas expectativas, são profundamente influenciadas pela nossa cultura, pelos nossos valores, pelas nossas prioridades, pelas nossas preferências. E Jesus aplica, então, esse princípio que hoje a psicologia reconhece, a parábola do semeador. As pessoas reagem de maneiras diferentes porque têm diferentes prioridades, porque têm diferentes crenças em relação a elas mesmas, em relação aos outros, em relação à vida. As pessoas reagem de maneiras diferentes porque os seus valores são diferentes. E é isso que Jesus mostra aqui na parábola do semeador. Nessa parábola, o mestre nos ensina que o ser humano pode responder de diferentes maneiras à proclamação do Evangelho, à mensagem do amor de Deus em Cristo. Como que as pessoas reagem diante da mensagem do Evangelho? Aqui na parábola, Jesus explica as diferentes respostas que as pessoas exibem diante da mensagem do amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo. A primeira resposta que Jesus menciona é a indiferença total. Jesus compara essas pessoas à semente que é lançada à beira do caminho. Nessa parábola, Jesus diz que algumas pessoas reagem como essa semente que cai na beira do caminho e que o maligno vem e leva embora. Jesus diz que essas pessoas são aquelas que, ouvindo a mensagem, não a compreendem. Essa semente sequer chega a germinar. Imagine hoje você uma semente sendo lançada na Via Dutra e caindo no asfalto, ou sendo lançada na rodovia Imigrantes, cai no asfalto, não acontece nada. Passam os carros em cima da semente e ela simplesmente deixa de existir. A semente na parábola é a pregação da palavra de Deus. É a pregação do amor incondicional de Deus. É a mensagem do amor de Jesus. E Jesus diz que muitas pessoas se comportam como essa semente que cai na beira do caminho. Elas nem sequer compreendem a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor. Aí, talvez você faça a seguinte pergunta. Eu já me fiz essa pergunta. Qual é a culpa da pessoa de não compreender
a mensagem do Evangelho. Interessante. O que diz a Bíblia lá em Gênesis? Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, Deus deu a todo ser humano, claro, aqui talvez nós façamos uma exceção a pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência mental grave, algum tipo de doença grave que acometa a sua capacidade de raciocinar. Mas tirando essa parcela da população, Deus deu a todo ser humano a capacidade intrínseca de, pelo menos, se interessar pelo Criador. E o Espírito Santo, usando essa capacidade intrínseca, ilumina a pessoa para que ela, pelo menos, possa compreender o que é a mensagem do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Em outras palavras, quando uma pessoa não compreende o Evangelho, me referindo aqui a pessoas normais do ponto de vista de saúde, não é? Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho e não a compreende, não é por uma deficiência na capacidade de compreensão dessa pessoa, mas é porque internamente ela resiste a tal ponto ao amor de Deus que ela nem sequer abre o seu coração para a mensagem de Jesus. E por isso essa pessoa é responsável, sim, por rejeitar a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem de que Cristo veio nos ensinar o amor incondicional do Criador. A mensagem de que Jesus, como Filho de Deus, veio oferecer a sua vida por nós, para que nós possamos, de fato, compreender o amor que Deus tem por cada um de nós e viver à altura desse amor. Esse é o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que a humanidade, de forma geral, é indesculpável diante de Deus. Porque Deus se revela, de acordo com Paulo, até na própria natureza. Ou seja, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando nós olhamos para a natureza, para o mar, para as montanhas, para a beleza das estrelas, do céu, é impossível uma pessoa não reconhecer a mão do Criador. As pessoas podem até ter concepções diferentes de Deus, sem problemas. Nós nunca vamos saber exatamente como Deus é. Mas é impossível não reconhecer que Deus é o grande arquiteto desse universo. É impossível, quando nós olhamos para a maneira como o corpo humano funciona, como as células funcionam, as leis da física, a sua harmonia, a sua beleza. Gente, quem estuda a célula humana, vocês não têm ideia. Uma célula humana se comporta como uma empresa multinacional, de alta complexidade. Uma simples célula humana funciona de uma maneira que a nossa mente jamais seria capaz de imaginar, de construir em laboratório. É impressionante como existe harmonia no funcionamento, até mesmo dentro da própria célula, uma simples célula. Só para vocês terem ideia, quando o embrião está se formando,
existem células que são capazes de se dividir e de formar as células que vão constituir as diferentes partes do corpo, células que vão formar o cérebro, células que vão formar os rins, células que vão formar o intestino, células que vão formar o pulmão, tudo de uma única célula que vai se dividindo e vai tendo a capacidade de se dividir e de se especificar. Não dá para dizer que isso é obra do acaso. Não tem como, gente. Então, quando Jesus diz que uma pessoa rejeita o Evangelho, ele é como uma semente que caiu à beira do caminho, Jesus está dizendo que o coração dessa pessoa é tão duro, mas é tão duro, que é impermeável à voz do Espírito Santo. Não foi Deus que endureceu esse coração, é a própria pessoa que endurece o seu coração. Então, infelizmente, muitas pessoas são impermeáveis, são totalmente resistentes à mensagem do amor. E não é por acaso que nós vemos o mundo tão destruído, o mundo tão depauperado em termos de valores. Ontem nós fomos assistir o filme Avatar. E o filme, eu não vou contar, evidentemente, a história do filme, né, mas só para vocês terem ideia, o filme faz uma crítica à maneira como o ser humano é destrutivo em sua natureza. O filme faz uma analogia. E, de fato, como o ser humano é destrutivo. Por quê? Porque muitos resistem ao amor de Deus em seus corações. Não aceitam, de forma alguma, a mensagem do Evangelho. Depois Jesus fala sobre um segundo tipo de resposta. É a da alegria superficial. Jesus diz que existem pessoas que se comportam como o solo rochoso. O que acontece com o solo rochoso? Quando uma semente cai em terra rochosa, como a terra é pouco espessa, a semente germina rápido. Só que o sol rapidamente queima essa plantinha que acabou de nascer. E Jesus diz que muitas pessoas reagem ao Evangelho, respondem ao Evangelho como esse solo rochoso. Elas ouvem a mensagem, reagem com uma alegria imediata, só que essa alegria é superficial. Quando vêm os problemas da vida, quando vem a angústia, quando vem o sofrimento, essas pessoas rapidamente abandonam a sua fé em Cristo, abandonam a sua confiança em Deus. E por isso que muitas vezes a Bíblia compara o sofrimento a uma peneira, ou o sofrimento ao fogo que depura. Porque se a pessoa realmente é de Deus, essa pessoa não vai abandonar a fé por causa do sofrimento. Mas se ela se comporta como esse solo rochoso, que é a pessoa que reage com alegria, mas é uma alegria superficial, quando vem o sofrimento, essa pessoa abandona rapidamente a sua vida espiritual. O Evangelho, de fato, produz alegria em nossas vidas. Paulo escreve aos Filipenses que nós devemos nos alegrar constantemente com Cristo, com Deus. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas muitas pessoas reagem com uma alegria que é uma alegria emocional, superficial. Quantas pessoas lotam as igrejas e pulam de alegria no louvor, até aí tudo bem. Mas
quando vivenciam as suas experiências diárias, em pouco tempo se desviam do caminho de Deus. Por quê? Porque não tinha raiz. Essas pessoas não permitiram que a raiz da palavra de Deus se implantasse profundamente em seus corações. São pessoas que vivem superficialmente no Evangelho. Elas não se aprofundam. E Paulo, por exemplo, fala na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo faz uma advertência aos coríntios. Ele diz assim a eles: olha, eu tive que falar com vocês como a crianças e não a adultos, porque vocês vivem uma vida desregrada, vocês vivem provocando brigas, vocês vivem provocando divisões, vocês ainda são crianças. Existe uma fase na vida do cristão em que, quando ele é recém-convertido, ainda não deu tempo, evidentemente, de amadurecer o evangelho nele. Então, a infância espiritual é uma fase também da vida do verdadeiro cristão. Mas muitas pessoas não saem dessa fase. Só querem coisas boas da vida, não são tolerantes a nenhum tipo de dificuldade, a nenhum tipo de sofrimento. E quando vem qualquer tipo de angústia, pensam assim: não, mas se Deus realmente existisse, Ele não ia permitir que eu passasse por isso. E essas pessoas, então, abandonam a fé em Cristo. É interessante que o nosso cristianismo hoje tem sido um cristianismo muito superficial. Nós precisamos ser autocríticos. Quantas pessoas de fato vivem uma vida cristã comprometida com os valores do reino de Deus? Quantas pessoas de fato vivem uma vida cristã comprometida com a questão do amor, com a questão da dedicação ao semelhante? São pouquíssimas. A maioria provavelmente se encaixa nesse segundo tipo de solo que Jesus descreve, vivendo só na superficialidade do evangelho, em uma emocionalidade infantil que não permite que a mensagem profunda de Jesus realmente transforme a sua existência. Depois Jesus comenta de um terceiro tipo de coração humano. É aquele coração que se comporta como a terra cheia de espinhos. A semente cai nessa terra, mas os espinhos sufocam o crescimento da semente e matam logo a plantinha que acabou de germinar. E Jesus diz que essas pessoas são aquelas que escutam a mensagem do Evangelho, mas elas estão tão preocupadas com outras coisas da vida que essa mensagem não produz fruto. Essas pessoas, de acordo com Jesus, são aquelas que ficam fascinadas pelas riquezas. São aquelas pessoas que estão preocupadas com aspectos muito mundanos e terrenos da sua vida. Aquelas pessoas que só estão preocupadas com o que eu vou fazer no meu trabalho amanhã, como eu vou pagar o aluguel semana que vem, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. São os cuidados da vida. É isso que Jesus diz. E essas pessoas estão tão fascinadas por coisas que não têm a ver com o reino de Deus, que elas não produzem nenhum tipo de fruto. Essas pessoas, nós podemos dizer, são aquelas que reagem com uma curiosidade intelectual em relação à mensagem do Evangelho,
mas não passa de curiosidade intelectual. São aquelas pessoas que até têm interesse em falar da Bíblia. Ah, que legal, a Bíblia diz isso, mas quem escreveu a Bíblia? Ah, que interessante. Quais foram os autores da Bíblia? Ao longo de quanto tempo ela foi escrita? Como que a gente pode acreditar nisso, se a Bíblia diz aquilo? São as pessoas que até têm alguma curiosidade intelectual, mas não passa disso. São pessoas que até vêm para a igreja, muitas vezes, vêm de vez em quando, falam para o pastor, puxa, que mensagem interessante, só que não passa disso. Não produz fruto. Por quê? Porque é superficial. É uma intelectualidade superficial. E é isso que Tiago fala na sua carta, quando ele comenta sobre a fé sem obras. O que é a fé sem obras? Tiago diz que a fé sem obras é como um cadáver. É uma pessoa morta. Se a fé não produz obras, essa fé não serve para nada. O que é a fé que não produz obras? É aquela fé que é puramente intelectual. A pessoa intelectualmente crê na existência de Deus, ela crê na Bíblia, às vezes até crê na Bíblia, até crê intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus, mas é só intelecto. O segundo tipo de solo era a pessoa só emoção. Aqui é o só intelectual, é o intelecto. É aquela pessoa que não se envolve com Deus. Ela não se envolve com a causa de Jesus. Ela simplesmente crê intelectualmente. E Tiago diz assim, você crê intelectualmente que Deus é um só? Ah, que bom, até os demônios creem. Em outras palavras, a mensagem do Evangelho não pode ficar só no intelecto, ela tem que descer para o coração. É claro que isso é só uma figura ilustrativa, mas havia um folheto evangelístico de muitos anos atrás, em que aparecia no título do folheto assim, não foi para o céu por 30 centímetros. Os mais antigos conhecem esse folheto. Mais ou menos 30 centímetros é a distância entre a cabeça e o coração. São as pessoas que acreditaram com a cabeça, mas não acreditaram com o coração em Jesus. É claro que isso é só uma metáfora, né? Mas é isso. Quando Jesus fala sobre a fascinação das riquezas, ele não está dizendo que a gente não precise se ocupar das questões materiais da vida. Afinal de contas, todos nós aqui pagamos boleto. Nós temos contas para pagar. Lá em casa não falta boleto. Mas o que Jesus está dizendo é que isso não pode se constituir na minha prioridade de vida. Vocês se lembram no começo da mensagem, quando eu comentei, por que as pessoas reagem de maneiras diferentes a uma mesma mensagem? Porque tem crenças diferentes, tem perspectivas de vida diferentes. E para muitas pessoas existe a seguinte crença: o mais importante na vida é eu ficar bem financeiramente. Se essa é a prioridade de vida da pessoa, ela muito provavelmente vai entrar na classificação 3 do solo que Jesus descreve. Os espinhos são a fascinação das riquezas. As riquezas funcionam como uma droga na vida das pessoas. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, as pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que se contentam com o que Deus lhes dá. Essa é a verdadeira riqueza. É você conseguir agradecer a Deus por ter aquilo que você tem. Então, Paulo escreve a Timóteo, olha, se a pessoa tem o que comer, tem o que vestir, tem
de certa maneira, uma vida digna, é com isso que a gente vai se contentar. Ah, mas eu não tenho o carro mais luxuoso do ano. E daí? Se você tiver, tudo bem, mas se não tiver, qual o problema? Nós não precisamos disso. Esses bens desaparecem rapidamente e quando nós morrermos, ninguém, pode ter certeza, ninguém vai entrar de carro no reino de Deus. Ninguém vai entrar de carro. A forma de entrar é outra. Você não precisa morar no apartamento mais luxuoso da cidade para mostrar para as outras pessoas como você é importante. É isso que Jesus diz que funciona como espinhos na vida de uma pessoa. Isso sufoca a mensagem. Então, quais são as nossas prioridades na vida? Quais são as nossas preferências? Lembram-se do que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A minha prioridade não é o meu trabalho, não é o meu lazer, embora isso faça parte da minha vida, mas não é a prioridade. A prioridade tem que ser Deus, sempre, em primeiro lugar. E por fim, Jesus diz que algumas pessoas reagem como a terra fértil. Essas pessoas, quando ouvem a mensagem, a abraçam, internalizam a mensagem no seu coração e são transformadas por essa mensagem. Essa é a grande diferença entre a semente que caiu nos outros tipos de solo e a semente que caiu em solo fértil. Somente a semente que caiu em solo fértil realmente produz fruto. Alguns produzem mais fruto, outros produzem menos fruto, mas sempre produz fruto. O que é o fruto, gente? É a transformação do caráter. É a mudança de mentalidade. É a mudança de vida. E como a gente sabe que a pessoa realmente foi transformada? Como a própria pessoa passa a saber que ela de fato foi transformada? Jesus resume a uma só palavra: o amor. Se a pessoa passa a enxergar os outros de uma outra maneira, não como pessoas inferiores, mas como pessoas que merecem respeito, isso é o amor. Se ela passa a respeitar a sua própria vida, ela não vai mais se prejudicar usando drogas. Ela não vai se prejudicar vivendo um estilo de vida que é incompatível com a saúde. Se ela é uma pessoa que realmente foi transformada por Deus, ela vai amar a natureza. Ela não vai querer que a natureza seja destruída. Ela não vai ter prazer em matar pessoas, em matar animais, pelo simples prazer de matar. Por quê? Porque o amor germinou nessa pessoa. É claro que nós continuamos com aquela velha natureza humana, mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza que passa a coexistir com a antiga natureza. Por isso que muitas vezes nós entramos em conflito. Uma vez um pastor disse, eu achei isso muito interessante: só vive em conflito quem é convertido. Quem não é convertido não entra em conflito. Porque ele só tem a velha natureza humana. O conflito entre o amor e o egoísmo é uma característica do cristão convertido. Porque o que não é convertido não ama mesmo. Não ama da maneira como o Espírito Santo quer que nós amemos.
Então, se você está hoje aqui desesperado porque está vivendo um conflito entre a sua natureza individualista e o amor, é uma boa notícia que você está ouvindo. Só tem esse tipo de conflito quem é realmente filho de Deus. Essa pessoa é aquela que prioriza Deus na sua vida. É aquela pessoa que procura viver na prática do amor. É aquela pessoa que se interessa em ler a Bíblia para aprender mais de Deus. É aquela pessoa que você não precisa obrigá-la a ler a Bíblia. Ela lê a Bíblia porque ela tem prazer em ler a Bíblia. Porque ela foi transformada pelo Evangelho. A pessoa que é transformada pelo Evangelho, ela passa a buscar a Deus com prazer. Não é uma obrigação. Ela não vem para o culto por obrigação. Ela não vem para o culto, ai, que chatice, hoje é dia de batizado, eu tenho que ir para o culto. Não. Ela vem para o culto porque ela se alegra em vir ao culto. Ela abre o inário, ela abre a liturgia para cantar para Jesus, ela faz isso com alegria. Por quê? Porque ela reconhece que Deus é a fonte da sua vida. Essa é a pessoa verdadeiramente transformada pelo Evangelho. É a terra fértil. Então Jesus diz que as pessoas reagem de maneiras diferentes à proclamação do Evangelho. Umas reagem com indiferença total, totalmente resistência a qualquer coisa que venha de Deus. Outras pessoas reagem com alegria superficial. Outras pessoas reagem com uma intelectualidade que não produz fruto. E somente uma parcela é que reage com uma atitude de entrega. Fé é entrega. Entrega a Deus. Deus, a minha vida, a partir de agora, pertence a Ti. Isso é entrega. Isso é fé. É uma fé que tem o seu componente intelectual, é uma fé que tem o seu componente afetivo, mas, acima de tudo, é uma fé transformadora. É uma fé em que a pessoa é levada a buscar cada vez mais a presença de Deus na sua vida. Então fica aqui a pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de fé é a minha? Será que a minha fé é aquela do tipo alegria superficial? Será que a minha fé é aquela do tipo pura intelectualidade? Ou será que a minha fé é a verdadeira fé? Não é a fé fake, é a fé verdadeira. A fé que realmente vem do fundo do coração e transforma os meus valores. Qual é a minha fé? Que Deus nos abençoe.